Fala, meus probióticos, beleza com vocês? Aqui é o professor Mike e esse é o canal ProBioEnem. Espero que vocês estejam bem. E na última aula falamos um pouquinho sobre organizações dos seres vivos, né? Que a gente começou lá no átomo, passando pelas células, aí o organismo, falamos aí um pouco também sobre sistemas, né? O indivíduo, organismo, comunidade, populações, biosfera, né? E hoje a gente vai dar uma continuidade dessa forma. A gente vai falar mais sobre células, que é o básico de um ser vivo, certo? Lá na aula anterior falamos que está nesse card aqui. Na aula anterior a gente falou que a unidade básica de um ser vivo, o que que é? É a célula, beleza? Então, se não tiver célula, não é um ser vivo, tá ok? De certa forma, né? Essa é uma característica principal dos seres vivos. Beleza? Então hoje a gente vai dar continuidade falando sobre células em específico, né? E aí depois vamos ampliar esse conteúdo mais, falando sobre sistemas, falando sobre fisiologia humana, falando um pouquinho sobre ecologia também lá na frente. São conteúdos que caem bastante dentro do Enem, belezinha? Então vamos lá para a aula. Células, né? O que temos hoje são células, procariontes e eucariontes. São os dois tipos de células que existem, que a gente sabe que existem relacionados a seres vivos, beleza? Então, o que a gente vai aprender nessa aula de hoje? Né? Como descobrir uma célula, de fazer uma introdução de como foi descoberta a célula, que a gente vai falar sobre a parte do microscópio, que é importante aí para estudar os seres vivos, tá? O que são células, quais que é as diferenças e as características de cada uma dessas células eucariontes ou procariontes. Elas têm diferenças, elas são caracteristicamente diferentes um pouco, né? Mas a gente vai ver que ela compõe aí compõe cada tipo de ser vivo por conta dessa diferenciação. Tá, ok? E uma perguntinha para vocês deixarem aí nos comentários, beleza, pessoal? Antes de chegar no final, por favor. Quantas células tem um corpo humano? Vou dar uma dica para vocês. Não são células só do corpo humano, tá? Mas são muitas. Muitas mesmo, beleza? Então, antes de a gente chegar lá na resposta, deixa aí pra gente nos comentários, ok? Então, por que estudar as células? Bom, as células, ela ajuda a gente a entender, nós entendermos melhor o próprio corpo humano, o próprio ser vivo, né? Ajuda também a entender sobre o que a gente conhece como doenças, porque muitas das doenças são provocadas por seres vivos formados por uma única célula. Estou falando das bactérias, né? Também estou falando dos fungos, então, de alguns fungos, né? Então a gente ajuda a entender isso e, consequentemente, ajuda também aos tratamentos. A gente entende como aquela doença funciona e consegue entender o tratamento. Beleza? A invenção do microscópio. Pessoal, quando foi inventado o microscópio, há muito tempo atrás, não vamos se importar com datas aqui, mas a ideia do microscópio ela veio lá do cientista Galileu Galilei, tá, pessoal? Por quê? Ela veio lá do cientista Galileu Galilei, que ele foi o primeiro a desenvolver não um microscópio, mas também desenvolver a lupa, né? Que ele conseguia, a lupa, o telescópio, então ele conseguia ver ali os céus, né? A partir de um instrumento que ampliava, né? E aproximava distâncias. Porém, esse Anton van Leeuwenhoek, que é um comerciante, também criou alguns microscópios, né? Então ele foi lá, desenvolveu Galileu, bom, resumindo, Galileu Galilei, ele desenvolveu o uso das lentes. E aí esse cara aí, Leeuwenhoek, ele desenvolveu o microscópio em si, né? O pensamento das lupas era para buscar ver coisas distantes. Já o microscópio não, ele tem a intenção de ver coisas próximas, só que de forma ampliada, algo bem pequenininho de forma ampliada. Então ele conseguiu desenvolver esse microscópio que fazia uma ampliação de 270 vezes. Então uma coisa de 1 centímetro pareceria visualmente uma coisa de 270 centímetros, ou seja, ele é uma ampliação em 270 vezes o tamanho daquilo que está sendo observado. Claro que a ideia era observar micro-organismos, coisas que a gente não conseguia ver com a olho nu, né, sem a ajuda do microscópio. Então a gente tem um exemplozinho aí do primeiro microscópio dele, claro, né, que aqui é bem simples, né, tinha
um sistema de subir e descer para poder formar o foco, porque jogo de lentes precisa disso, né? E aí, o microscópio mais bem desenvolvido, né, foi de Robert Hooke, né? Robert Hooke observou com o microscópio, né, que a gente tem aqui, que ele é um microscópio muito mais bem desenvolvido, né? Ele observou o que? Células de uma cortiça, de um pedaço de árvore, tá? Um pedaço de uma estrutura vegetal. E ele verificou esses pontinhos aqui que vocês estão vendo. Tá vendo esses buraquinhos aqui? E ele deu o nome desses buraquinhos, deu o nome que a gente conhece hoje como células. A intenção não era dizer o que era uma célula naquela época, simplesmente ele deu o nome como se fosse é, um pequeno compartimento. Então existem vários pequenos compartimentos dentro de um tecido. Nesse caso um tecido vegetal, tá bom? Então aí foram se desenvolvendo a partir do uso adequado do microscópio, foram se desenvolvendo melhor os usos, né? Para onde é que você deveria prestar atenção? Então, célula vegetal, aliás, tecidos vegetais, tecidos animais, e aí foi se desenvolvendo com o tempo esse trabalho aí com o microscópio, beleza? Então foi se desenvolvendo juntamente a teoria celular. A teoria celular nos mostra o quê? Que todos os seres vivos possuem células, certo? Célulazinhas. Então tudo que é ser vivo vai ter célula. Tem corpos, né? Formado por uma única célula. Foi descoberto isso quando a gente descobriu as bactérias. A gente conseguiu verificar a partir do microscópio as bactérias. A gente viu que era um ser vivo, que ele se mexia, andava, né, de certa forma, se locomovia, e era formado por uma única célula. Então aquilo era um ser vivo formado por uma única célula. A gente deu o nome disso de seres vivos unicelulares, porque são formados por uma única célula, como a gente já viu na aula anterior, né? E a partir do estudo das células foram se desenvolvendo outras técnicas. Por exemplo, a técnica de corantes, né? Onde os cientistas conseguiam aplicar corantes em algumas partes, apenas em algumas partes das células, como é o caso aqui do núcleo, tá? Do núcleo. Então, conseguimos diferenciar as partes de uma célula a partir deste momento, quando a gente consegue corar uma substância e outra não. Então, como eles faziam isso? Bom, os químicos, principalmente, eles conseguiam fazer com que, dependendo da substância que esse corante tivesse contato, iria reagir. Então, se ele tem uma substância, ele reage de uma forma. Se ele tem outra substância, ele reage de outra forma com esse corante, certo? Então, foi assim que conseguimos diferenciar o núcleo, por exemplo, né? O núcleo, nesse caso, de uma parede celular, ou também núcleo ou outras organelas que vão estar ali, dependendo do corante que a gente utiliza, certo? E aqui já é uma imagem, aqui é uma imagem já ampliada 1.500 vezes. Da primeira lá que era 300 e poucas vezes, 200 e poucas vezes, 270 vezes, né? Aqui já é 1.500 vezes, ou seja, já consegue verificar muito próximo da célula, muito bem próximo, né? Ou seja, esse aqui provavelmente é 1.500 vezes menor. Você acha que conseguiria ver a olho nu se fosse desse tamanho de fato? Né? Você estivesse olhando de fato um tamanho desse? Não conseguiria. Né? Olha aí, a gente consegue ver o teu núcleo, como já mostrei anteriormente. É uma coisa muito, muito pequena. Então, se não fosse o desenvolvimento dos microscópios, provavelmente a gente não conseguiria entender nada sobre os seres vivos como a gente entende hoje, beleza? Temos dois tipos de seres vivos, dois tipos de células aqui, perdão. As células que são procarióticas, né, como é o caso das bactérias, tá? Que são os únicos representantes vivos ainda, né? São as bactérias, tá? Eu já vou explicar qual é a diferença entre as duas. E dentro das células vegetais e animais, a gente temos as células eucarióticas, tá? Essas células eucarióticas, elas são mais complexas, tá? Elas têm uma complexidade um pouco maior. Tanto é que, olhando aqui no desenho, a gente consegue verificar várias estruturas que na célula procariótica não tem. Então, as células eucarióticas vão ter muitas estruturas, vão ser seres vivos mais complexos, ou seja, que tiveram uma evolução mais pontual, certo?
Então, temos como exemplo aqui as células procarióticas, que são as células das bactérias, que é a que a gente tem hoje, vivo, né? Um exemplo vivo são as células das bactérias, que é formado por apenas uma única célula. A estrutura corporal dessa célula é a própria célula, desse indivíduo é a própria célula, tá bom? Então, quais são as características básicas de uma célula procarionte? DNA solto. Então, eu tenho um DNA aqui, essa daqui é a fita de DNA, tá vendo? DNA, então a fitinha de DNA está solta. Como assim solta, professor? Vocês vão ver que nas células eucarióticas, perdão, vai ter uma coisa que é chamada de núcleo. Então, ele vai estar bem aqui no meio. E dentro desse núcleo, eu vou ter o DNA. Então, ele vai estar preso dentro do núcleo, certo? Que não é o caso aqui não é o caso aqui dessa bactéria, tá? Dessa célula, que é uma célula procariótica, que significa que ela não tem núcleo, tá? O DNA ele está solto no citoplasma, beleza? Solto no citoplasma. E não é envolvido por uma membrana, tá? Que a gente chama membrana nuclear, tá certo? Possui ribossomos, tá? Os ribossomos eles têm a função de produzir proteínas, tá ok? Também temos nas células eucarióticas. Porém, neste caso, não possui outras organelas. Então, ela só tem o DNA, certo? Que é o material genético de todas as células aí. Possui ribossomos, que é uma organela citoplasmática, porém não possui outras organelas que vão estar auxiliando na produção, na eliminação, outras coisas, tá? Ela é bem simples, uma célula muito simples, né? Possui o que a gente chama de membrana plasmática, tá? A membrana plasmática ela fica no interior aqui, separando o citoplasma da parte externa, porém outra estrutura protege ela, que é conhecida como parede celular. Que a gente vai ver também as células vegetais possuem essa parede celular, tá certo? Então, além da membrana plasmática, possui aí uma parede celular. E são organismos unicelulares, como já falei, ao exemplo das bactérias, belezinha? Então, resumindo aqui para você, as células procarióticas têm um DNA solto, ou seja, não possui núcleo, tá? Possui ribossomos, mas não possui outras organelas. Possui uma membrana plasmática, que também nas outras células também tem, só que essa aqui também é formada por lipídios e proteínas, tá? E aí, além da membrana plasmática, a gente vai ter a parede celular, que também tem nas células vegetais, porém, nesse caso aqui, a parede celular ela é para células eucarióticas, tá? Tem uma proteção maior para células eucarióticas. E nesses casos também são seres vivos unicelulares, representados pelas bactérias, ok? Então, as células eucarióticas. As células eucarióticas. Essas células elas se diferem das células procarióticas pelo tamanho e pela complexidade delas. Por exemplo, essas células eucarióticas possuem organelas que as procariontes não possuem, né? Mitocôndrias, retículo endoplasmático rugoso, liso, também possuem os ribossomos, possuem o núcleo, né? O núcleo individualizado para o DNA, né? Então, o DNA ele vai estar aqui dentro do núcleo, certo? Ele vai estar protegido, em vez de estar solto pelo citoplasma, nesse caso aqui ele vai estar envolto de uma membrana nuclear, certo? Que a gente chama de carioteca, tá ok? E o organismo podem ser uni ou pluricelulares. Então, formado por essas células eucariontes, eu posso ter seres vivos unicelulares, tá? Como, por exemplo, os fungos. Eles são seres eucarióticos, porém, eles são formados por uma única célula. Tá certo? Tá ok? Nesse caso. Se ele for única célula, só que procarionte, então ele é uma bactéria, né? Se ele for eucarionte com uma única célula, então ele pode ser um fungo, pode ser uma alga, outras coisas também, tá bom? E o DNA, nesse caso, ele está organizado em cromossomos durante um processo, né? Então, isso aqui é um exemplo de um cromossomo aqui, que é o DNA vai se organizar para poder fazer a divisão celular e tudo mais. Naquele caso, não, ele ficava todo bagunçado dentro do espaço que ele tinha, né? Então, quais são as organelas citoplasmáticas que os eucariontes possuem? Então, como eles são mais complexos, a gente tem que falar das organelas
celulares, né? Então tem as mitocôndrias, certo? Tem o retículo endoplasmático liso e rugoso, que ele está de amarelinho aqui, né? Tem o complexo golgiense, que é essa estrutura aqui. Eu tenho os cloroplastos, que no caso da célula vegetal ela vai possuir, tá bom? Os cloroplastos, que é o que deixa ela verdinha, certo? Vacúolo. Temos na célula animal? Temos. Mas na célula vegetal ela é muito maior. Como vocês podem ver, esse espaço aqui, ele é um vacúolo, beleza? E os lisossomos, então tem vários lisossomos aqui que vão fazer a limpeza, né, interna da célula, beleza? E aqui, ó, núcleo, tá? Todas elas vão ter núcleo, beleza? Então, essa é a estrutura básica aqui das células eucarióticas, que podem ser animal ou vegetal, tá? Então, resuminho aqui, ó. Células procarióticas sem núcleo, não possui organelas, a não ser as mitocôndrias, DNA solto no citoplasma, possui parede celular e organismos unicelulares são as bactérias, nesse caso aqui, tá bom? Nas células eucarióticas, maior e mais complexa, possui organelas, núcleo individualizado, que chamamos de carioteca, nessa parede, DNA organizado em cromossomos e o organismo possui tanto único como pluricelulares. Aí pode ser animal ou vegetal nesse caso, beleza? E esse foi a aula de hoje sobre células, tá bom? Então tem um resuminho para você se quiser tirar um print, mas no geral é isso. Opa, respondendo a pergunta de vocês, né? Quantas células tem no corpo humano? Então, assim, em termos de células humanas, temos 37 trilhões. Trilhões, eu não sei nem escrever isso aqui, tá? São muitos zeros, beleza? Mas também existem células não humanas, tá? Como células procariontes, né? Cerca de 38 trilhões de bactérias no corpo humano, além de fungos e outras cositas mais. Então, somando aí, né, temos mais de 70 trilhões de células no corpo humano. E olha só quantas estrelas existem na Via Láctea, estima-se, né? 100 bilhões, ou seja, temos mais células no corpo humano do que estrelas no céu, segundo a NASA, tá? Então a gente é realmente um ser extremamente complexo, tá? Então, para estudar esse ser extremamente complexo, como é o caso do ser humano, então a gente precisa de muitas ferramentas aí, tá? Para poder estar estudando isso. E uma delas foi o microscópio, que graças a Deus foi inventado. Se não fosse isso, né, não saberíamos nada e a ciência e a medicina não teria evoluído tanto quanto evoluiu hoje. Belezinha? Então, estudar células é importante para isso, tá? Beleza, pessoal? Fica com Deus. Muito obrigado por chegar até aqui. E já coloca aí o dedinho ou o mouse no like, beleza? Então, curte o nosso vídeo, compartilha nosso vídeo, comenta, não deixa de comentar, belezinha? E ativa o sininho aí para receber mais videoaulas como essa, tá ok? Um abraço. Por enquanto eu estou fazendo uma aula por semana, mas eu pretendo aumentar essa quantidade, beleza? Vamos ver daí para frente se eu consigo. Um abraço, tchau, tchau e até uma próxima, galerinha.